isso aqui com esse cara aqui. Tá? Aqui eu tenho o mesmo cara, mas esse aqui tem um coeficiente menos meio e ele tem um coeficiente 1. Então isso dá simplesmente meio desse objeto. Então a ação efetiva do campo classe vai ser meio de φ clássico x menos d ao quadrado mais n ao quadrado, φ clássico x, que integrando por partes, isso vai simplesmente a integral de 4x meio, isso vai ser dmi φ clássico x, dmi φ clássico x, mais m ao quadrado, φ clássico ao quadrado x. Ou seja, no caso de uma teoria livre, a ação efetiva nada mais não é diferente, é a mesma coisa, do que a ação clássica, expressão funcional da sua ação clássica, onde os campos que apareciam aqui antes, φ, é trocado pelo φ clássico. Certo? Então, no caso da teoria livre, a ação efetiva é idêntica à ação clássica e as variáveis são, os seus campos são os campos clássicos definidos. Tá certo? É claro que a teoria livre, ela esconde toda a parte interessante da teoria quântica de campos. Então, isso aqui é um caso particular que tem todos os ingredientes facilitadores da teoria livre, mas eu acho que é um exercício importante no sentido de criar uma intuição sobre esse objeto aqui, pelo menos na teoria mais simples que a gente conhece. Certo? Então, todas as teorias livres isso vai acontecer. Oi? Todas as teorias livres. Isso é uma... Você não tem... Uma identidade. Porque esse cara aqui, ele tem um papel no sentido de ação quântica. Ou seja, ele é um cara que ele tem que dar a dinâmica do seu sistema, incluindo correções quânticas. Mas se você tem uma teoria livre, tá certo? Então é razoável, intuitivamente você espera esse tipo de coisa. Então, você pode dizer que na teoria livre, gama de φ clássico nada mais é do que S de φ clássico. Certo? Onde você só troca o φ, aquele φ por esse φ clássico. Agora, o que é interessante é que quando você liga efeitos quânticos, ou seja, quando a sua teoria interage, essa igualdade não é válida, mas isso aqui contém correções quânticas. Certo? Ou seja, a sua ação quântica de fato ganha um sentido não trivial, onde você tem que incluir correções quânticas devido à interação dos campos. Então, o que você pode dizer é o seguinte: se você escreve a sua ação quântica como sendo um somatório em potência de H cortado dessa maneira, ou seja, um somatório em N, quando N for zero, ou seja, para N igual a zero, gama zero é igual à sua ação clássica. Então a ordem mais baixa, ou seja, quando você não tem fator de H cortado aqui na frente, você espera, você pode mostrar isso, que essa relação é válida. Agora aqui, claro que não estou concluindo isso a partir disso, tá certo? Estou apenas falando um pouquinho além. Isso aqui é o que é chamado de expansão em loops, tá certo? Mas eu devo voltar a isso ainda.
Um ponto importante é o seguinte, essa ação quântica, ela a princípio é uma função que contém todos os possíveis termos que você pode formar com derivadas e os seus campos clássicos e que sejam compatíveis com as simetrias da sua teoria. Certo? Então essa ação quântica ela tem uma expressão altamente complicada, altamente não trivial, e que, por exemplo, a ordem mais baixa, que seria a primeira correção quântica, o gama 1, talvez você já tenha visto isso, ela é obtida pelo traço do logaritmo da derivada, do hessiano, ou seja, da derivada segunda da sua ação. Certo? Ou seja, você toma a derivada segunda desse cara aqui, isso te dá esse operador. Certo? Mas essa teoria é livre, então você deve incluir um termo quártico, por exemplo. Então quando você toma a derivada segunda do termo quártico, você vai ter dois campos ainda. E aí você tem que calcular o traço do log desse operador, tá certo? Mais, e aí você tem a derivada segunda do seu potencial. Então, essa é a primeira correção quântica, por exemplo. Então, é um objeto altamente complicado. E assim vai. Você, a princípio, pode incluir a sua ação quântica. Claro, esses caras vêm com um determinado coeficiente. Pode ser que o coeficiente seja zero. Mas, a princípio, todos os termos que são compatíveis com as simetrias da sua teoria e que respeitam, por exemplo, dimensionalidade, essas coisas, devem ser incluídos na expressão da sua ação quântica. Então, vocês podem imaginar que calcular a ação quântica é uma coisa... Calcular a ação quântica completamente é uma coisa absolutamente complicada e o máximo que a gente pode fazer na prática é usar teoria de perturbação, calcular até uma certa ordem, ou, como eu pretendo discutir aqui, usar o grupo de renormalização funcional para obter não a expressão de gama, porque isso envolve resolver uma equação que a gente não sabe resolver, mas obter informações de um gama que você, usando certas estratégias, chuta. Tá certo? Então você não sabe calcular gama, então você diz quem é gama, e a partir desse gama você extrai informações. Pode parecer uma estratégia um pouco, assim, a princípio não muito engenhosa, mas é claro que depois de um tempo as pessoas aprenderam a controlar, ou pelo menos verificar quão bom é o chute que você pode fazer para a gama. Certo? Claro que isso não está totalmente sob controle, mas existem certas situações em que você pode melhorar a sua aproximação de gama e os resultados não mudam tanto assim. Então você tem uma certa convergência e estabilidade dos resultados. Por exemplo, já que eu não devo ir muito mais adiante, no caso da gravitação, você poderia chutar, vamos dizer assim, a sua ação efetiva como sendo simplesmente a ação de Einstein-Hilbert, mas com parâmetros, por exemplo, a constante de Newton e a constante cosmológica, como sendo parâmetros que correm com a energia. Certo? Então, efeitos quânticos são absorvidos por essas constantes de acoplamento. Claro que, se você fizer um cálculo explícito, você não espera que a sua ação quântica, se você quantizar, por exemplo, relatividade geral, você não espera que a sua ação quântica seja a ação de Einstein-Hilbert somente com parâmetros que correm com energia. Aí você assume isso, tá certo? Você assume que essa é a sua ação quântica e faz algumas contas usando essa aproximação. Obtém certos resultados, obtém certos pontos fixos, que é a perspectiva que a gente vai ter aqui. E aí o pessoal fala, bom, tudo bem, os resultados são legais, são interessantes, mas é uma aproximação muito simples, não dá para confiar. Aí você fala, não, tudo bem, então vamos melhorar essa aproximação. Eu agora considero Einstein-Hilbert e coloco termos de curvatura quadrada, por exemplo. E aí você faz contas, obtém certos resultados, compara com os resultados que você obtém em Einstein-Hilbert e você vê que tem uma certa estabilidade nos resultados. Aí você fala, bom, tudo bem, mas continua sendo muito pobre. E aí você vai lá e coloca
termos cúbicos, termos quárticos na curvatura e assim vai. E aí você vai fazendo contas e vendo quanto isso é estável. O fato é que, usando o método de background, eu acho que os resultados mais recentes que se tem são de incluir termos na ação efetiva de escalar de Hit à potência 35. Certo? Então, isso é compatível com as simetrias da teoria, você vai lá e vai colocando mais termos. E aí você fala, bom, tudo bem, e o que isso tem de interessante? O ponto é que, à medida que você introduz mais termos na sua ação efetiva, os resultados vão se tornando estáveis. Então, por exemplo, se você obtém um ponto fixo com R a 10, esse ponto fixo não é tão diferente do ponto fixo que você obtém a R igual a 35. Então você vê, de fato, uma estabilidade muito grande da teoria. Mas você pode falar assim, bom, tudo bem, mas quem falou que se eu colocar R igual a 36, a teoria não vai mudar totalmente? Bom, isso é um problema, de fato. É um problema em aberto. Não se tem uma forma sistemática de demonstrar convergência ou de demonstrar estabilidade. Mas o que se pode fazer no nível prático é colocar essas contas no computador e deixar o computador fazer as contas. Você pode obter R igual a R a 600 e sempre vai ter alguém, quando você dá um seminário sobre isso, perguntando 601 e você não tem a resposta. Mas o que se pode ver é uma convergência, uma estabilidade que te dá confiança de buscar métodos que de fato provem ou confirmem essa estabilidade até uma certa ordem. Tá certo? Então, isso é uma pergunta. Quando você coloca essas potências elevadas de R, você está colocando também potências de R2, R quadrado, ou não, só R35? Que é pois é, existem... Esse trabalho que faz essa conta considera escalar de Hit apenas. Porque eles escolhem um background, isso aqui é no background, tá certo? Eles escolhem um background que seja, por exemplo, como é que se chama? Maximally symmetric. E aí tudo colapsa em escalar de Hit, ou seja, tensor de Riemann, tudo vira escalar de Hit. Agora, existem cálculos feitos, que não estão dessa qualidade, mas que já foram feitos, com, de fato, estruturas tensoriais mais complexas, onde, por exemplo, não se assume que o background seja do tipo maximalmente simétrico, mas que seja simplesmente um espaço de Einstein ou alguma coisa desse tipo. E existem trabalhos em que as pessoas não fazem nenhuma consideração sobre background. É um background genérico, que é claro, isso está associado com uma discussão muito importante em quantum gravity, que é a independência de background. Mas aí você pode imaginar que as contas já... Você está pensando como que faz? Eu acho que o problema atual dessa área é que a gente tem duas frentes. Por um lado, a gente tem muitas evidências de que esse ponto fixo não é uma coisa, pelo menos, porque você espera o seguinte, se o ponto fixo existe, ele tem que passar por todos esses testes de consistência. E ele está passando. Isso dá confiança a levar essa ideia a sério. Certo? E o pessoal tem feito isso. Por exemplo, existem vários testes interessantes. Nesse final de aula a gente faz uma conversa. Existem vários testes que você acopla. O pessoal dessa comunidade de asymptotic safety geralmente é o pessoal que tem alguma ligação com física de partículas. Isso é uma questão sociológica. Tá? E aí o pessoal fala o seguinte, bom, se você quer construir uma teoria de gravidade quântica que tem alguma coisa a ver com o mundo que a gente vive, então você deve acoplar matéria e ver o que acontece com o ponto fixo. Porque, como vocês sabem, por exemplo, se você considerar QCD com um certo número de férmions, você pode estragar a liberdade assimptótica da teoria. Então a pergunta é, será que a matéria que a gente observa, que a gente conhece, pode estragar a existência desse ponto fixo, por exemplo? E aí essa é uma pergunta importante. E aí o pessoal começa a considerar, por exemplo,
em vez de considerar esse tipo de truncamento da ação efetiva, que já é muito mais sofisticado, que envolve potências muito altas, você considera um truncamento com potências mais baixas e acopla, por exemplo, o modelo padrão e vê o que acontece. E o ponto fixo sobrevive. Aí você pode se perguntar, bom, mas de repente esse ponto fixo é flexível o suficiente para que você bota qualquer coisa e ele está sempre lá. E aí o pessoal acoplou, por exemplo, o modelo padrão minimamente supersimétrico. E isso destrói o ponto fixo. Então, assim, existe alguma, de fato, alguma exigência não trivial para que esse ponto fixo exista. E colocando, pelo menos o que a gente conhece até agora, do modelo padrão, e até algumas possíveis extensões, ou seja, introduzir um campo escalar para matéria escura, essas extensões mais difundidas, parece que o ponto fixo está lá. Agora, se você, por exemplo, detectar supersimetria no LHC, pode ser que esse cenário de asymptotic safety esteja em problema. Porque não parece que o ponto fixo coexista muito bem com supersimetria. Porque supersimetria você tem um excesso de partículas que você tem que colocar e justamente os loops dessas partículas jogam fora o ponto fixo. Então, por exemplo, desse ponto de vista, eu acho essa abordagem interessante porque ela, isso parece que não, mas você poderia jogar fora uma proposta de gravidade quântica a partir de um experimento no LHC. Tá certo? E até onde eu sei, nenhuma outra abordagem de gravidade quântica tem uma perspectiva de teste experimental que seja tão palpável quanto esse, por exemplo. Isso é uma coisa que eu acho, do ponto de vista, ou seja, de você construir uma teoria que tem alguma conexão com a realidade, que você possa dizer alguma coisa sobre ela, a partir de coisas que você enxerga atualmente, me parece muito importante. Agora, é claro que, é isso que eu estou falando, essa abordagem tem um problema técnico, que é o seguinte: você observa a supersimetria, e aí você fala assim, bom, mas você viu que não é compatível com um ponto fixo, dado um certo truncamento da ação efetiva. E se eu melhorar esse truncamento? E aí começa. Bom, o campo de pesquisa dessa área é muito novo. Então, ainda tem muita coisa para fazer e ainda precisa de uma ideia, vamos dizer assim, que seja, ou seja, que você possa fazer um truncamento que você considere infinitos termos. E já tem alguns nessa direção, por exemplo, você fazer truncamentos, se você fizer truncamentos da ação efetiva com polinômios do escalar de Ritchie, por exemplo. Você consegue colocar um termo desse que contém infinitos termos do escalar de Ritchie, por exemplo, e encontrar pontos fixos dentro assim. Mas aí começa, como é que você estende isso? Ou seja, isso aqui é agora e assim vai. Você não pensar também o contrário, né? Por exemplo, se eu usar esse resultado, vamos supor que o LHC não ache nenhuma supersimetria. Então vai ser um resultado para dizer que não existe a supersimetria. Sim, sim. Né? Nada implica que exista a supersimetria. Sim. Não, o que eu acho é assim, o que você pode jogar fora a partir de certos resultados. Ou seja, se o LHC detectar supersimetria, uma luz vermelha tem que acender nesse campo de pesquisa. Mas você está botando um letramento no seu cai, sim, mas, por exemplo... Esse ponto fixo, assim, é justamente esse problema que eu vejo agora nesse campo de pesquisa, que é assim, o formalismo que se usa é o formalismo conhecido, teoria quântica de campos, não tem nada de exótico. E, então, assim, avançar do ponto de vista operacional não é tão difícil. É difícil desse ponto de vista aqui, mas o computador está aí para isso. Você bota essas contas no computador e obtém resultados que são razoáveis, que tem um erro numérico, tem não sei o quê, mas você consegue ir adiante com as contas. Mas se o máximo que a gente conseguir fazer com isso é justamente aumentar, vou botar uma potência maior, vou botar um terminho diferente aqui, eu não sei muito para onde isso vai cair. É preciso algum resultado que seja mais, vamos dizer assim, talvez mais conceitual, que dê uma forma mais sistemática de estender esses resultados. Mas isso faz parte da pesquisa em aberto, ou seja, se o problema fosse fácil... Ninguém. Claro.
Eu acho que no início de agosto, final de julho, eu vi um artigo no Archive. Eu não baixo mais ainda no li. Mas que no abstrato eles falam que eles derivavam alguns teoremas, funções necessárias para que exista asintótica safe. Eu não sei se era grafitação, se não é escalar, geral. Você conhece? Bom, tem alguns trabalhos que eu consigo lembrar que falam algumas coisas desse tipo, mas não sei se é exatamente o que você está pensando. Mas, de fato, você consegue fazer espécies de teoremas para a existência do ponto fixo e coisa e tal. Mas acontece que é o problema de sempre. Existe uma diferença entre você colocar um teorema que fale alguma coisa genérica sobre uma teoria extremamente... Por exemplo, geralmente eles tratam a ação efetiva como uma coisa fechada, como uma coisa completa, que você nunca tem acesso na prática. E aí tem o problema de você fazer contas práticas com isso. Mas sim, eu acho que também esse é o caminho agora. Ou seja, começar a tentar investigar o problema de um ponto de vista mais amplo, já que a gente já tem uma certa confiança de que o ponto fixo, se ele não existir, então é uma coisa um pouco mais delicada que a gente tem que entender, porque ele existe em todos os testes mais simples que você pode fazer, o ponto fixo está lá. Então, de fato, esse tipo de coisa, por exemplo, que você investiga condições necessárias para ter um ponto fixo, para você ter asintótica safe e tudo mais, me parece que é o tipo de coisa que deve ser feito a partir de agora. Ou seja, existe também uma comunicação muito grande do pessoal de asintótica safe com o pessoal que faz simulações numéricas com teorias de gravitação do tipo rede. Ou seja, você discretiza o espaço-tempo, você coloca a sua ação discretizada no computador, igual ao aquecedor na rede. Né? E existem resultados que, vamos dizer assim, do pessoal numérico que vai a favor da existência de um ponto fixo e resultados de asintótica safe que vai a favor dos resultados das simulações numéricas. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser feito nesse momento. Mas eu não vejo muita... Por enquanto, eu não conheço nenhuma ideia que seja realmente animadora para você conseguir um resultado mais concreto sobre isso. Mas, enfim, também não vejo notícia animadora em nenhuma outra área de quantum gravity. Já teve uma conferência, acho que há 2 anos atrás, que era justamente sobre evidências experimentais para quantum gravity. E assim, basicamente, uma semana de conferência, e na discussão final a gente não tem nada ainda. Ou seja, é um problema que a gente tem essa falta de experimento, essa falta de ideias que sejam realmente, que você pode descartar, porque esse é outro problema também. Né? Ou seja, cada conferência que você vai tem uma pessoa com uma abordagem nova, a abordagem é compatível com tudo que a gente conhece, e aí, por que essa é a abordagem certa e não aquela, e por que não essa, e, enfim. Esse é um problema realmente... Bom, não sei. Está em aberto. Mas, bom, então, eu acho que para a próxima vez, então, eu vou discutir mais um pouquinho da ação efetiva no caso interagente. E aí eu acho que a gente consegue fechar a discussão de teoria de perturbação e a gente pode partir para a equação, para a visão de Wilson do grupo de normalização e assim derivar a equação do grupo de normalização funcional.